Programa Sociedade Solidária de Volta. Nesse bloco, nosso tema é igualdade racial. Apesar de grandes avanços nessa área, o Brasil, infelizmente, ainda tem indicadores muito desfavoráveis quando comparamos a população branca com a população negra e indígena. Como nós podemos reverter essa desigualdade histórica e trabalhar fatores culturais que persistem, mesmo passado tanto tempo do fim da escravidão? É sobre isso que debateram importantes eventos realizados em São Paulo, capital, pela Afrobras. Nós estivemos presentes e agora você confere a palavra de especialistas, empresários que se dedicam ao tema e ainda do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Aconteceu na capital paulista, no dia 8 de maio, o seminário Empresas e a Promoção da Igualdade Racial. Ele foi organizado pela Universidade Zumbi dos Palmares e teve como objetivo falar sobre o papel das empresas na promoção da igualdade racial. A abertura foi realizada pelo Dr. José Vicente, reitor da Unipalmares, e contou com a presença de Caio Magri, diretor executivo do Instituto Etos, Aaron Belink, coordenador do programa Finanças Sustentáveis da Fundação Getúlio Vargas, Gláucia Terrio, diretora do Global Reporting Initiative, e Paulo Pianese, diretor de sustentabilidade de uma multinacional do varejo. O racismo ele não é uma coisa positiva, mas eu acho que a gente ocultar a existência de racismo é muito ruim. O fato de a gente não perceber que existem problemas de raça e que isso tem que ser, de alguma maneira, tratado e enfrentado. E acho que o fato disso ser varrido para baixo do tapete, ele impede que as pessoas discutam seriamente e avancem nessa agenda. Então, eu diria assim, não é fazer o pró-racismo, é pelo contrário, mas é reconhecer que existem problemas e a gente poder enfrentá-los. E existe uma dificuldade das empresas e das pessoas, eu acho, de querer colocar esse assunto às claras. Eu acho que existe uma certa... existe uma vergonha, por um lado, de existir o problema, e acho que existe também um medo de ter que enfrentá-lo e reconhecer que as coisas podem não ser tão tranquilas quanto a gente gostaria que fossem. Então, a gente, eu digo genericamente, né? Então, acho que a partir dessa base difícil, as empresas vão ser super cuidadosas em tocar num assunto tão delicado. Empresas, elas são naturalmente cautelosas, né? Quer dizer, uma empresa é um ser que se mexe com muito cuidado e esse é um terreno minado. Então, enquanto a gente não tirar isso do armário, quer dizer, colocar essa discussão às claras, dar os números, mostrar a gravidade do problema, a gente não vai ter como as empresas enfrentarem. Especialista no tema igualdade racial, a doutora Gláucia Terrio falou sobre os avanços dos debates dentro das empresas. Realmente as empresas têm dificuldade de relatar. E mesmo a questão de gênero, né, que já está até prevista na Constituição, na CLT, muitas vezes a gente chega na empresa e pergunta sobre o tema, ela diz, nós não discriminamos. Pronto, essa é a resposta da empresa, temos uma política para não discriminação. Eu acho que para ajudar é conteúdo, é orientação, acho que é basicamente incentivar as organizações a lerem mais, né, e talvez criar a entonação do conteúdo que sair é muito tirando o tabu em cima desse assunto. Né? Vamos falar desse assunto abertamente, né? Porque para muita gente não é que ela não quer ou não é porque ela não gosta, é porque ela não fica confortável de falar desse tema. Ela acha que ela pode ser chamada de racista, por exemplo, se ela falar abertamente desse tema. Né? Então, eu acho que é muito mais assim... construção de conteúdos, disseminação dos conteúdos e talvez, eu não sei como, eu não tenho essa receita, mas colocar a entonação tirando o tabu, né, da discussão. Concluiu-se que o assunto tem de ser trabalhado no dia a dia de todos os segmentos do mercado de trabalho, a partir de iniciativas que combinem com o ramo de atuação de cada empresa. Na medida que essa iniciativa busca engajar, mobilizar e organizar empresas, ela já tem um fator positivo muito grande. Nós acreditamos no Instituto Etos que as empresas hoje têm uma responsabilidade muito grande, econômica, política e social. E no caso da promoção, na garantia de direitos, no combate à desigualdade, no mercado de trabalho, é algo que é totalmente afeto à governança das empresas. Então, se uma empresa toma decisões de uma política de recrutamento,
de permanência, de capacitação e de inclusão de mulheres e de homens negros, certamente ela vai estar contribuindo de uma forma efetiva para reduzir as desigualdades no país. Elas precisam conhecer a sua realidade, elas precisam diagnosticar internamente qual é o panorama da diversidade, o panorama da igualdade ou da desigualdade e traçar um plano de ação para reduzir as desigualdades. O Ethos oferece às empresas indicadores que podem contribuir para isso. Então, primeiro, temos que saber qual é a situação que a empresa está vivendo. Segundo, uma decisão de um plano de ação para fazer mudanças. E, em terceiro lugar, eu acho que é fundamental que a gente tenha políticas públicas e as empresas podem contribuir para defender e fazer demandas com relação às políticas públicas, mas a sociedade civil certamente será protagonista nesse processo, que induza o mercado, que mude o mercado, que incentive as empresas e o mercado a terem propostas, programas e ações afirmativas de redução das desigualdades raciais e promoção da igualdade. Tem um eixo que busca trabalhar a questão da inserção no mundo do trabalho via qualificação, né, desses públicos e com um recorte muito forte também em etnia e raça. Um outro eixo que trabalha muito a questão da conscientização, da não discriminação, ou seja, da educação da população, né, desses públicos para a não discriminação. E um outro eixo para trabalhar a questão de geração de renda nessas comunidades que se encontram com algum tipo de vulnerabilidade, né? E aí é muito específico também para que se trabalhe grupos de mulheres, comunidades quilombolas, grupos de crianças, comunidades que ficam dentro, que ficam nas franjas das grandes metrópoles, né? Então essa é a ideia, com esse viés bastante concreto a gente pode efetivar ações que sejam práticas e que a gente possa medir também a efetividade delas. Bom, para mim é uma grande honra receber essa homenagem da comunidade negra, da Universidade Zumbi dos Palmares, porque, antes de mais nada, isso representa que nós somos um país pacífico, um país rumo à plena integração racial, étnica e cultural, e, portanto, para mim, é algo extremamente significativo e mostra a evolução civilizatória do nosso país. O evento ele cumpre o ritual de fazer uma marcação no quanto estamos progredindo nesse tema da inclusão e valorização do negro na sociedade brasileira. Esse é o 15º evento e ao longo dos 15 anos, em cada um deles nós tivemos sucessos significativos e demos passos importantes na consolidação da inclusão e da valorização do negro. Em especial com essas duas notícias importantes. O presidente da Suprema Corte instituindo cotas para negros na própria Suprema Corte e no CNJ, 44 empresas assinando uma iniciativa para a inclusão racial no mercado de trabalho. Então, muitos motivos para comemorar. E esse debate sobre a igualdade racial no Brasil é permanente, por isso fique ligado no programa Sociedade Solidária Diariamente, que traremos sempre a você os principais avanços e desafios do Brasil nesta área. O diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, em seu livro É Urgente Reeducar, ressalta as palavras de um ícone histórico na luta contra o preconceito racial, Martin Luther King Jr., que certa vez declarou, e eu faço aqui a leitura, na página 171 da versão Pocket de É Urgente Reeducar, abre aspas, ao longo do caminho da história, uma das maiores tragédias do homem tem sido seu limitado interesse pelo próximo, seja este tribo, raça, classe ou nação. Fechar aspas e comenta Paiva Neto. Por isso, há que orientar os esforços mundiais, aplicando-os na tarefa de resgate da parcela desfavorecida do planeta, colocando assim os valores da sociedade na devida ordem e fazendo a marcha do desenvolvimento econômico dirigir-se em prol da criatura humana, porquanto o ser vivente é a geratriz do progresso, a despeito das máquinas. Do contrário, os governos poderão não estar governando para seus povos. E com essa reflexão que nos convoca a repensar os nossos modelos de desenvolvimento para que eles sejam de fato inclusivos, criando oportunidades para todas as pessoas, sem distinção, é que o programa Sociedade Solidária fica por aqui. O nosso muito obrigado a você que acompanhou mais essa edição do programa e até o nosso próximo encontro.